TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. 48 horas para o início do tarifaço de Donald Trump. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos diz que o país poderá isentar de tarifas produtos que não podem ser cultivados em solo americano, Como café e cacau, por exemplo. O governo brasileiro puxa para o lado do otimismo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que há sinais de interesse do governo dos Estados Unidos em negociar. Em entrevista ao New York Times, o presidente Lula diz que pediu diálogo com Trump, mas que ninguém quer conversar. O vice-presidente Geraldo Alckmin recebe representantes das Big Techs para falar de segurança jurídica e inovação tecnológica. Os Estados Unidos sancionam o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros. O presidente da CBF, Samir Chaldi, a deputada federal Helena Lima e o marido dela são alvos de uma operação da PF que investiga compra de votos nas eleições de 2024 em Roraima. Durante a ressaca que atinge o litoral de São Paulo, o mar invade casas, comércios e avenidas. Olha isso, cara, olha isso. Aí a gente tem ressaca aí, ó. A polícia da Itália prende a deputada Carla Zambelli, que fugiu do Brasil depois de ser condenada à prisão. Japão e Havaí rebaixam os alertas de tsunami após um forte terremoto na Rússia. Em 1 minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste e Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. Dois dias para o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil e até agora não houve acordo entre o governo brasileiro e o americano. Em uma entrevista ao New York Times, o presidente Lula disse que pediu diálogo com Trump, mas ninguém quer conversar. Vamos saber de mais detalhes com Caio Teles ao vivo. Boa noite, Caio. Realmente nenhum acordo? Por enquanto, nenhuma negociação, viu, João? Boa noite para você, para Alice e para quem nos assiste no YouTube. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou em uma entrevista ao jornal New York Times, publicado na madrugada desta quarta-feira, que tem tentado contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ninguém quer conversar, de acordo com as suas próprias palavras, sobre o tarifaço. Ele disse, abre aspas, eu designei meu vice-presidente, ministro da Agricultura, ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes nos Estados Unidos para entender qual é a possibilidade da conversa. Até agora não foi possível. O artigo traduzido para inglês foi compartilhado pela Presidência da República. As novas tarifas anunciadas pelo presidente Trump contra o Brasil começam a valer a partir da sexta,
se nada mudar. O tarifaço resultará na imposição de uma sobretaxa de 50% às importações brasileiras em território americano. Durante a entrevista, o petista reproduziu discursos que tem feito no Brasil. Ele reiterou também que não pretende conduzir as negociações sobre o tarifaço como se fosse um país pequeno contra um país grande. Para finalizar, Lula foi questionado sobre as críticas que tem feito ao presidente Donald Trump publicamente. Em várias ocasiões, o presidente Lula defendeu que não é correto ficar ameaçando as pessoas pela internet, isso pelas suas próprias palavras. São essas informações, João. Eu volto ao estúdio do Jornal Mundial. Uma boa noite para você, para Alice e a todos que nos acompanham. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Boa noite para você. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou ontem que o país poderá isentar de tarifas produtos que não podem ser cultivados em solo americano, como café e cacau. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira, 29 de julho, que o país poderá isentar de tarifas produtos que não podem ser cultivados em solo americano, em meio à ameaça do presidente Donald Trump de aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Entre os itens citados por Lutnick como potenciais beneficiados estão café, cacau, manga, abacaxi e outras especiarias e recursos naturais tropicais. Ele condicionou a concessão de isenções à abertura de mercados estrangeiros para a soja norte-americana. Abre aspas. Por que vocês esperam nos vender café e cacau e não nos deixam vender soja? Parece injusto. Vamos tornar isso justo. Fecha aspas, declarou. No entanto, o secretário norte-americano não citou diretamente o Brasil em sua fala. O Brasil é um dos principais fornecedores de café aos Estados Unidos, respondendo por cerca de 1/3 do consumo americano e por 30% das exportações brasileiras de café. Em 2024, as exportações de frutas brasileiras para os Estados Unidos somaram 148 milhões de dólares, com a manga liderando os embarques. O mercado norte-americano também absorve 42% das vendas de suco de laranja no Brasil. Senadores brasileiros, incluindo Tereza Cristina, do PP, têm buscado negociações diretas com o setor empresarial para obter isenções específicas para café, suco de laranja e manga, mas a avaliação predominante em Brasília é a de que Trump não deve adiar a aplicação das tarifas gerais. Especialistas alertam que a ausência de um acordo comercial pode encarecer os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, como açaí, suco de laranja, afetando principalmente o consumidor final. Além do impacto econômico, a iniciativa de Trump também possui uma dimensão política. O presidente norte-americano tem feito críticas duras à atuação da justiça brasileira em processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lutnick afirmou que Trump tem conseguido fechar acordos comerciais em ritmo acelerado, citando Indonésia e União Europeia como exemplos. Produtos como a cortiça europeia e o café e cacau indonésios poderão entrar nos Estados Unidos com tarifa zero, apesar de negociações iniciais que previam tarifas de 19%. O secretário ressaltou, porém, que a decisão final sobre quais países terão isenção cabe unicamente ao presidente Donald Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem considerar que há um sinal de abertura dos Estados Unidos para um diálogo sobre a iminente imposição de tarifas por parte do governo de Donald Trump ao Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira considerar que há um sinal de abertura dos Estados Unidos para o diálogo sobre a iminente imposição de tarifas por parte do governo de Donald Trump ao Brasil. Nesta semana, já há um sinal de interesse em conversar, afirmou o ministro a jornalistas em Brasília. As sobretaxas comerciais de 50% sobre os produtos brasileiros, anunciadas em 9 de julho pelo presidente americano, devem entrar em vigor nesta sexta-feira, 1º de agosto. Haddad mencionou pontualmente uma nova conversa telefônica ocorrida nesta segunda entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick. Alckmin foi designado por Lula para estabelecer pontes com a Casa Branca. Mais tarde, Haddad acrescentou em entrevista à emissora CNN que os canais de comunicação estão começando a ser desobstruídos entre Brasília e Washington. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, recebeu ontem representantes das empresas norte-americanas Meta, Google,
Amazon, Apple, Visa e Expedia. Eles falaram sobre segurança jurídica, inovação tecnológica, oportunidade econômica e ambiente regulatório. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu nesta terça-feira representantes de grandes empresas de tecnologia norte-americanas. O encontro ocorre a poucos dias do início previsto do tarifaço de 50% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, e em meio à tentativa do governo brasileiro de negociar e evitar a imposição das sanções. Alckmin, designado pelo presidente Lula para estabelecer pontes com a Casa Branca, mencionou uma nova conversa telefônica com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick. E ontem, na conversa com o secretário Lutnick, eu disse a ele que teria um segundo encontro com as empresas de tecnologia americana e ele pediu se poderia um representante dele participar. Então participou um representante da Secretaria de Comércio, Secretaria de Estado, e hoje nós reunimos pela segunda vez, aqui Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia e eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. E sobre a questão tarifária, estamos empenhados aí em evitar, que tenhamos uma tarifa totalmente injustificável, Os interesses das gigantes americanas do setor de tecnologia no Brasil é um dos temas centrais expostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na carta enviada a Lula quando anunciou o tarifaço. Veja a seguir, os Estados Unidos sancionam o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros. E a polícia italiana prende a deputada Carla Zambelli, que fugiu do Brasil após ser condenada pelo STF. Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente, de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, apresentando a verdade em primeiro lugar. Durante a ressaca que atinge o litoral de São Paulo, o mar invadiu ilhas, entrando em casas, comércios e avenidas. A reportagem é de Elisiane Victória. Mar invade casas e comércios em ilhas no litoral de São Paulo durante ressaca. O mar invadiu a orla de Ilha Comprida no litoral de São Paulo e chegou a entrar em casas e comércios da Ilha do Cardoso durante a ressaca, que atinge o litoral paulista. O pescador Júnior Neves, de 38 anos, contou que a comunidade da Ilha do Cardoso, que pertence à Cananéia, estava em alerta em relação ao nível do mar. Por isso, alguns caiçaras puxaram os barcos que ficam na beira da água antes da maré subir. No entanto, os moradores não conseguiam impedir a invasão de água.
em comércios e casas próximos à praia do Pereirinha. O mar começou a vir e não parava, daí começou a invadir tudo. Começou a quebrar algumas estruturas, foi bem assustador, relembrou Júnior. Na hora ele resolveu gravar a cena. É desesperador ver o mar batendo com aquela força e não conseguir fazer nada, disse ele. Essa foi a matéria de Elis para o Jornal Mundial. Já que estamos falando em ressaca, vamos saber da previsão do tempo para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. Essa ressaca vai continuar no litoral paulista? Oi, Alice. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você. Essa ressaca no litoral paulista vai continuar. Isso porque o ciclone extratropical em formação vindo da costa do sul está gerando ventos fortes e ondas muito intensas sobre principalmente o litoral paulista, fluminense e capixaba até amanhã. Na região sudeste em geral, será mais um dia de tempo firme e seco. Amanhecer gelado em várias cidades de São Paulo e sul de Minas Gerais, com mínimas entre 6 e 10 graus. As temperaturas máximas devem chegar a 22 ou 24 graus. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o tempo também será seco, com sol e calor leve à tarde. Já na região norte, a quinta-feira será marcada por tempo firme em grande parte da região. Céu limpo ou com névoa leve em áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. A tarde será bastante quente, com máximas que podem ultrapassar os 34 graus em Manaus e também nas áreas centrais do estado do Pará. A umidade relativa do ar permanece elevada, mas não há previsão de chuva significativa. O tempo segue estável também no Tocantins, com sol entre poucas nuvens. E na região nordeste, o dia amanhece com muitas nuvens no interior da região e no litoral norte. As temperaturas mínimas ficam entre 18 e 22 graus, enquanto as máximas alcançam 29 a 32. Há possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos da região litorânea. No sertão e agreste, o tempo será seco e quente. Na cidade de Camusim, terá uma quinta-feira de tempo parcialmente instável. Amanhã começa com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A máxima chega a 31 graus, com sensação de calor. E na região centro-oeste do Brasil, ao longo da manhã, o sol aparece e o tempo se mantém seco, com umidade do ar em níveis críticos durante a tarde, abaixo de 30% em muitos locais. As temperaturas sobem, com máximas entre 27 e 30 graus. Não há expectativa de chuva na região. E na região sul, amanhece frio, com temperaturas próximas de 5 a 8 graus, em cidades do interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Curitiba, a mínima prevista é de 9 graus. As máximas serão em torno de 20 a 22. Não há previsão de chuva. Vamos ver agora como fica o tempo nas capitais. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 9 graus e máxima de 22. Em Belo Horizonte, a capital mineira, terá a mínima de 9 e a máxima não passa de 24 graus. Em Brasília, capital federal, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Recife, no Pernambuco, a mínima será de 24 e máxima de 29. E em Belém, no Pará, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Uma boa noite a todos, Alice e João Pedro. Obrigada, Marcelo. Uma ótima noite para você. O governo Trump sancionou hoje o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. A Justiça Eleitoral. Os Estados Unidos aplicaram nesta quarta-feira a lei conhecida como Global Magnitsky Act contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com o Departamento do Tesouro, o magistrado foi alvo de sanções por autorizar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Washington cita diversos casos,
como a prisão de um jornalista por mais de um ano, o suposto ataque a políticos da oposição, entre os quais inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e as plataformas de redes sociais americanas. Citado em um comunicado, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent disse que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra Bolsonaro. Mais adiante, Bessent afirmou que o juiz da Suprema Corte assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Como resultado das sanções impostas, todos os bens e participações de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos americanos estão bloqueados. No dia 18 de julho, o Departamento de Estado já havia revogado o visto do ministro, relator do julgamento que tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, e de seus familiares próximos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, qualificou de arbitrária e injustificável a imposição de sanções econômicas pelos Estados Unidos a Moraes, o que chamou de grave e inaceitável ataque à soberania do Brasil. Em outro comunicado, o secretário de Estado americano Marco Rubio aumentou a pressão, indicando que Washington vai utilizar todos os instrumentos diplomáticos, políticos e legais apropriados e eficazes para proteger a liberdade de expressão dos americanos contra atores estrangeiros maliciosos que tentem miná-la. Em 2024, Moraes bloqueou temporariamente o X no Brasil, até que a rede social cumprisse a ordem de remover contas acusadas de disseminar desinformação. Posteriormente, ordenou a suspensão do Rumble, porque a plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre conservadores e a extrema-direita, se recusava a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por espalhar desinformação. Uma operação da Polícia Federal deflagrada em Roraima e no Rio de Janeiro tem como alvos o presidente da CBF, Samir Chaud, a deputada federal Helena Lima e o marido dela, Renildo Lima. A investigação se trata da compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Roraima. João Pedro Coutinho conta na reportagem. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Samir Chaud, foi um dos alvos da busca e apreensão da Polícia Federal numa operação que investiga suspeitas de compra de votos nas eleições municipais de Roraima. Os mandados foram cumpridos nesta quarta-feira, tanto em Boa Vista quanto na sede da CBF no Rio de Janeiro. A Justiça determinou o bloqueio de 10 milhões dos investigados. Também foram alvos a deputada federal Helena das Arthur, do MDB, e o marido dela, o empresário Renildo Lima. O grupo faz parte do mesmo núcleo político de Roraima. A Operação Caixa Preta apura indícios de crimes eleitorais relacionados ao uso de recursos em espécie durante o pleito de 2024. A investigação começou quando Renildo, que foi preso com R$500 mil em setembro do ano passado. Parte do dinheiro foi encontrado escondido em cueca. Em nota, a CBF afirmou que a operação não tem relação com futebol e que Samir Chaud, abre aspas, não é o centro das apurações, fecha aspas. A entidade informou ainda que nenhum material foi apreendido na sede e que o presidente está colaborando com a justiça. Segundo a CBF, o presidente permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Samir Chaud foi eleito presidente da CBF em maio. Médico de formação e natural de Boa Vista, assumiu o cargo aos 41 anos com o apoio de dirigentes do norte do país. A deputada Helena das Arthur e o empresário Renildo Lima ainda não se pronunciaram sobre o caso. Essas são as informações. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. A polícia italiana prendeu ontem a deputada Carla Zambelli, que fugiu do Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento na invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o hacker Walter Delgatti. Carla Zambelli foi presa nesta terça-feira, 29 de julho, na Itália. Zambelli foi presa após o deputado italiano Angelo Bonelli denunciar às autoridades o endereço onde ela estava hospedada em Roma. Bonelli afirmou ter repassado as informações à polícia, o que levou à captura da parlamentar, que estava na lista de difusão vermelha da Interpol. Zambelli havia fugido para a Europa depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a 10 anos de prisão pelo caso da invasão aos sistemas do
Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A condenação prevê ainda a perda do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. A prisão reforça a cooperação entre as autoridades internacionais e a justiça brasileira na responsabilização de figuras políticas envolvidas em ataques a instituições democráticas. Agora, a expectativa é sobre os trâmites para a extradição da deputada ao Brasil e as novas medidas que o STF poderá adotar no caso. Daqui a pouco, após a ameaça de tarifas por Donald Trump, a Rússia lança novos bombardeios mortais na Ucrânia. E axolotes resgatados do tráfico de animais no Mato Grosso do Sul em 2022 encontram um novo lar no Rio. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação, Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo, Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. O Kremlin garantiu ontem que mantém o compromisso com o processo de paz no leste europeu, um dia depois do ultimato lançado pelo presidente americano Donald Trump. Ataques russos à Ucrânia mataram pelo menos 25 civis em diferentes partes do país, incluindo uma colônia penal na região de Zaporídia. Novos bombardeios russos mortais na Ucrânia nesta terça-feira, após Washington pressionar Moscou a acabar com a invasão. De acordo com autoridades ucranianas, pelo menos 25 civis, entre eles uma mulher grávida de 23 anos e mais de 10 prisioneiros, foram vítimas de ataques inimigos, além de cerca de 50 feridos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu como deliberada e intencional uma investida russa a uma colônia penal na região de Zaporísia. Kiev informou que não há risco de fuga dos detentos, pois o perímetro da instalação não foi danificado. Um alto funcionário ucraniano disse que no momento do ataque havia 274 detentos, todos ucranianos e 30 funcionários. Também confirmou que não havia prisioneiros de guerra russos. O Kremlin negou que alvos civis estivessem sendo atacados, garantindo que o exército russo só ataca infraestruturas militares ou relacionadas ao exército. Os bombardeios foram lançados um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado ao colega russo Vladimir Putin 10 ou 12 dias, em vez de 50, para encerrar sua invasão à Ucrânia, sob ameaça de sanções. Apesar dos recentes ataques, Moscou garantiu nesta terça-feira que mantém o compromisso com o processo de paz, afirmando também que tomou nota do ultimato de Trump. Um porta-voz sublinhou que a Rússia pretende continuar preservando seus interesses, que inclui que Kiev ceda 4 regiões, além da Crimeia, anexada em 2014, e desista de aderir à OTAN. As últimas negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, na Turquia, na semana passada, duraram menos de 1 hora, e como em ocasiões anteriores, só foram concluídas com um acordo para a troca de prisioneiros e corpos de soldados mortos. O Havaí suspendeu a ordem de evacuação após um alerta de tsunami provocado por um forte terremoto registrado no extremo oriente da Rússia. O Japão rebaixou os alertas para parte do arquipélago. O condado do Havaí suspendeu uma ordem de evacuação emitida nesta quarta-feira após um alerta de tsunami. Pouco antes, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico havia reduzido o nível de risco para o arquipélago dos Estados Unidos. Mas a Agência de Defesa Civil do condado alertou que correntes e ondas excepcionalmente fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos. Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu áreas próximas à península de Kamchatka, na Rússia, provocando tsunamis no país e no Japão e disparando alertas em quase todos os países da Bacia do Pacífico. A Agência Meteorológica do Japão rebaixou os alertas de tsunami emitidos para uma ampla faixa do arquipélago, mas os manteve para as áreas ao norte.
A Agência Meteorológica do Japão informou ter rebaixado os alertas para a região de Ibaraki, no leste do país, e para o sul até Wakayama para advertências. O terremoto em Kamchatka foi o mais forte na região em mais de 70 anos e um dos mais fortes já registrados. Axolotes encontraram um novo lar no aquário depois de serem resgatados do tráfico de animais. Os pequenos anfíbios, que estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo, ganharam fama ao serem retratados em jogos de videogame. 8 dos 22 axolotes resgatados do tráfico ilegal no Mato Grosso do Sul em 2022 estão agora em exposição no Aquário do Rio de Janeiro, o Aquarrio. Os pequenos novos moradores chamaram a atenção ao serem apresentados ao público. E esses indivíduos que estão aqui com a gente no Aquarrio foram apreendidos pela Polícia Federal no aeroporto do Mato Grosso do Sul em 2022 e agora eles estão habitando aqui o Aquário do Rio de Janeiro para que a gente possa conscientizar a população sobre a importância da conservação desses animais tão ameaçados. A espécie rara se tornou conhecida graças a jogos de videogame. Não, divino. Nunca havia visto axolotes. Nunca tinha visto axolotes. As crianças falavam porque tem um jogo, Minecraft, em que aparecem e eram bonitos. Ficamos surpresos. É divino porque são animais marinhos que não imaginávamos ver em lugar nenhum. Animais marinhos que não solemos ver em nenhum lado, não? Não são iguais, sino que não têm Eles não são iguais, exceto que não têm barbatanas na cabeça e seus olhos são bem pretos. E têm os olhos muito negros. Mas, junto com a fama, aumentou a procura pelos axolotes, que se tornaram ainda mais ameaçados. É considerado um dos anfíbios mais ameaçados do mundo. O último censo nos diz que tem menos de 1.000 animais na natureza. Esse animal, infelizmente, ganhou fama mundial por conta de alguns jogos. Então, eles são realmente um fenômeno no público infantil, o que fez com que a procura para o comércio ilegal desses animais aumentasse. Os axolotes são nativos do México e chamam a atenção pela incrível capacidade de regeneração. Essa habilidade é estudada como uma esperança para a cura de doenças graves como o câncer. Que fofos, né? Sim, que bom que encontraram um novo lar. Comunicamos que sexta-feira não haverá Jornal Mundial por conta de alguns compromissos. Retornaremos no sábado com a apresentação do João Pedro e da Vitória. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e desde já um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.